Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, amigos que estão nos visitando. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Só fazer assim. Primeira vez, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Estou vendo semblantes diferentes aqui, visitando, mas tem alguém que visita-nos pela primeira vez aqui? Pela segunda vez, terceira vez, tem alguém? Amém. Tem ali um jovem. Também tem aqui a mãe da Bianca. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Esse irmão que está do seu lado aí, esse irmão cheiroso que está do seu lado aí, fale para ele assim: Deus tem algo para nós hoje. Aleluia. Se você puder apertar a mão dele aí, bem forte. Aleluia. Fala assim: Deus tem promessa para nós. E ninguém pode impedir isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar aqui, irmãos, um pouco da palavra do Senhor com vocês. No livro de Gênesis, o presbítero Rômulo também aqui citou. Mas eu gostaria também aqui de trabalhar um pouquinho nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 27. Versículo de número 30. Gênesis capítulo 27, versículo de número 30, vai dizer assim: mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, com uma caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe para seu pai, e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come a caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou eu, Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e trouxe a mim? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Saul tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargura, e disse: abençoa-me também, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Respondeu teu pai: veio teu irmão com astúcia e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é por razão, ou não é à toa, que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou e tirou a minha primogenitura, e agora usurpa a bênção que é minha. Disse ainda: não reserve, pois, bênção nenhuma para mim. Versículo de número 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, como seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias, vem dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Amém, irmãos? Podeis sentar. Ainda em Gênesis, vai lá no capítulo de número 32. Também versículo de número 30, que vai dizer assim: aquele lugar, versículo 30 do capítulo 32, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face,
e a minha vida foi salva. Amém? Amados irmãos, amigos, a gente tem conhecimento dessa literatura bíblica, dessa passagem bíblica, mas nós entendemos que dentre as entrelinhas desse pano de fundo, dessa história que todos nós conhecemos de Jacó e Esaú, o escritor Machado de Assis escreveu também até entre os seus livros esse título desses dois personagens, desses irmãos. Mas não é o teor desse livro que eu desejo contar, eu desejo falar um pouco da vida de Jacó. E você pode me dizer assim, pastor, mas eu sei que Jacó, ele usurpou a bênção, ele tomou a frente. Mas na verdade nós vamos ver que logo no seu nascimento, o Senhor já tinha dito que o menor, ou seja, que nasceu depois, iria reinar sobre o maior. Então isso era um fato que Deus já tinha determinado para a vida deles. Aí você pode me perguntar, pastor, mas por quê? Porque dentro do DNA do ser humano, antes de ele nascer, antes de ele ser concebido, dentro do ventre materno, Deus ele já conhece aquela partícula, aquele feto. Deus já conhece todo o seu perfil, as suas conjecturas, o seu DNA. Então Deus de fato já tinha a ideia de que Jacó iria reinar, iria receber a bênção. Fato é, irmãos, que no meio do caminho, tanto Abraão quanto Isaac, seu pai, e a gente percebe que muitas das vezes eles tentaram ajudar Deus ali para que a promessa chegasse mais cedo ou mais rápido. Fato é que em muitos momentos a gente percebe que ele tenta ajudar Deus. Abraão tenta fingir que Sara não era a sua mulher. E assim sucessivamente aconteceu também com Isaac, com Rebeca. Fato é, irmãos, que Deus não precisa de ajuda humana para poder a bênção chegar até o ser humano. Deus ele está interessado na obediência do ser humano para a bênção chegar ao ser humano. Então nós vemos que isso aí estava passando. E quando chegou a vez de Jacó, nós entendemos ali que a sua mãe ajudou ele. Teve todo esse contexto que nós acabamos de ler aqui. Mas chega a esse veredito, a essa sentença de que Esaú, furioso do jeito que estava esperando ocasião, passar a morte do seu pai, porque já era velho, já não estava enxergando muito bem, para que ele viesse a se vingar do seu irmão, matando-lhe. Sabendo disso, e a mãe conhecendo muito o filho que tinha, ali na sua casa, na sua residência, a mãe ali se apressou e dizendo, olha Jacó, você tem que ir depressa, porque teu irmão ele pode fazer uma loucura. O teu irmão ele pode cometer aqui um acidente, uma desgraça dentro dessa casa. Então você faz o seguinte, Jacó, você vai e corre para Padã-Arã, você vai para a casa do seu tio Labão, para que você possa ficar lá, você fica junto com ele lá, até passar esses dias. E nós sabemos da história. A história de Jacó começa. Ele tem ali um sonho. Ele fica deitado e pega a pedra como travesseiro. E ali ele vê os anjos de Deus subir e descer como se fosse uma escada ali. E até então ele não tinha conhecimento do Deus que os pais serviam. E é muito comum isso, irmãos. Uma coisa é o teu pai servir a Deus, outra coisa é você servir ao Deus do seu pai. Muitas vezes as pessoas pegam carona nisso. Mas chega uma hora que a carona do seu pai parte, acaba porque chega um destino na vida dele e você tem que seguir o seu. E chegou isso para Jacó. Jacó, ele ali sozinho naquele relento, Deus começando a falar com ele, embora ele ainda não tinha conhecimento de Deus ainda, ele se garantia no Deus dos meus pais.
É aquela pessoa que não tem muito contato com a igreja ou que não é ainda uma pessoa fiel a Deus, ainda não tem um compromisso com Deus ainda. Olha, minha mãe é crente, ela ora muito por mim. Olha, meu pai é crente, ele é homem de Deus, ele ora, então eu estou protegido. Vai chegar um momento que você vai ter que se virar e começar a conhecer o Deus do seu pai. A Bíblia vai caminhando. Ele ali avista ali Raquel, que é amor à primeira vista. E ele entende ali que era filha do seu tio. Na ocasião, era de costume os povos ali estarem juntos para não propagar o jugo desigual. A Bíblia, ela vai dizer que ele chega à casa de Labão. Vai falar que ele faz uma aliança ali com seu tio. E aí ele começa a trabalhar. Trabalhar por quem? Ele começa a trabalhar pela sua esposa, pela sua futura esposa. Ele trabalha durante 7 anos. E ali penosamente. E quando chega ali naquele final daquele contrato, quando ele vai chegar para a noite de núpcia com a esposa a qual ele amava, não é a esposa, é a irmã dela. E aí nós sabemos da história, e ele fica ali mais 7 anos, trabalhando para receber a bênção. Fala para o seu irmão aí, você está orando e trabalhando pela sua bênção? Porque pode vir percalço no meio do caminho. Vem situações no meio do caminho. E ele não desistiu de Raquel, ele foi. Isso que é bacana, ele foi. E aí depois que ele casou, ele conseguiu ali, depois de 14 anos, a Bíblia vai dizer que ele faz uma aliança com o seu tio Labão, que era muito mais esperto do que ele. E muitas vezes a pessoa pensa assim, não, ele é gatuno, ele é esperto, ele é sabichão. Não, ele foi ali para um lugar que, mal comparando, um tio dele era cobra criada. Então, várias vezes, Jacó levou volta do tio. A Bíblia vai dizer que ele começou ali, fez uma aliança, falando assim, olha, as suas ovelhas, as suas cabras, elas estão sobre a minha condição, eu vou trabalhar para você durante tanto tempo, e aí você me dá o salário. Olha, várias vezes o combinado nunca foi combinado, chegou ao veredito. Sempre Labão estava dando volta em Jacó. Parecia que ele estava pensando assim, rapaz, o que eu fiz com o meu irmão, o meu tio está fazendo em dobro comigo. E estava mesmo. Ele estava sendo forjado. Ele estava sendo acariado por Deus, pelas coisas que viriam na vida dele. E ele faz uma nova aliança. Ele fala assim, é o seguinte, as malhadas, se nascerem malhadas ou salpicadas, essa é minha. Porque não tinha como, era tudo certo, era tudo pedigree, não tinha possibilidade de nascer daquele jeito, ou era preta ou era branca, não tinha como nascer misturada. E o tio dele, como muito esperto, falou assim, isso aí já é bênção para mim. Isso daí já é garantido a minha vitória. E não é que aconteceu justamente isso. E a Bíblia vai falar que Jacó começou a enriquecer. E foi indo. Chegou a um ponto que a Bíblia também vai nos contar. Que ali aquela confusão, o tititi, já estava dizendo ali que se não fosse pelas filhas de Labão, ele já tinha dado cabo de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Labão já não olhava olho no olho, já não tinha já o mesmo sorriso para com Jacó. Jacó, ele chega, conversa com as mulheres e fala assim, olha, nós vamos embora, porque o teu pai, ele já não é mais a mesma coisa comigo. Eu trabalhei 14 anos, depois eu trabalhei mais 7 anos. Eu sei que Deus estava comigo, me abençoava, e é por causa disso que ele também foi abençoado. Mas ele não teve consideração, nunca cumpria o trato, nunca cumpriu o salário. E agora ele não está legal comigo, eu não sei se é uma emboscada, não sei o que está no coração dele.
Mas a Bíblia vai dizer que as próprias filhas vão dizer assim, então tudo bem, nós vamos embora. Porque, na verdade, se o nosso pai nos vendeu, que consideração ele tem conosco que nós somos filha? Nós somos moeda de troca. Foi isso que ela falou, que elas falaram. Pois bem, fizeram e de noite foram embora. Labão soube da situação. Soube daquela situação. E ele ficou no encalço, botou ali os capangas, o pessoal dele foi junto atrás. Porque ele deu conta de um ídolo. Deu conta de uma imagem de escultura dele. Porque Labão era idólatra. E aí ele deu conta e ele ficou muito furioso e foi atrás. E chegando lá, aconteceu que eles vieram encontrar e ele cheio de pedras na mão falando que não teve consideração com ele, as coisas não eram para ser assim, e nem para beijar o neto, beijar as filhas, conversa fiada. Era só para chegar e falar assim, olha, você usurpou, você roubou, porque o teu nome é Jacó, você é enganador. Em outras palavras, você enganou o seu irmão, eu conheço a tua fama, a sua história, eu sei que você gosta de passar a perna em todo mundo, então até nos ídolos, até naquilo que eu tenho, a minha imagem ali, as minhas entidades, você pegou e roubou também. Sendo que não foi ele. Foi a esposa, Raquel, que pegou um ídolo e colocou ali, dentro das suas coisas. E aí ele falou assim, longe de mim, pode fazer ali, vai ali nas barracas, vê se tem alguma coisa. Vê se tem alguma coisa. E ele ali revirou tudo, mas a Raquel tinha colocado próximo dela, porque a Bíblia vai dizer que ela estava em período de regra, e ninguém podia encostar na mulher nesse período. Então ela soube fazer a coisa. Aqui a gente vai aprendendo uma coisa, irmãos. Nunca pegue nada de ninguém. A gente vai aprendendo isso. Olha a perturbação. Jacó, ele vai dizer assim, julgue entre mim e ti. Entre mim e ti. Ou seja, o nosso coração está diante de Deus. E ali ele foi. E a vida seguiu. A Bíblia vai dizer que ele seguiu, foi contar a história, foi viver a vida dele, Labão. Mas, irmãos, uma coisa estava acontecendo na vida de Jacó. Depois das bênçãos, depois que Deus fez, depois que ele saiu da casa do seu sogro, que era o seu tio, existia uma coisa muito importante, que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nessa história toda existem detalhes, e o detalhe é que faz a mensagem. A Bíblia vai dizer que chegou a um ponto que, passado 20 anos se passaram, 20 anos se foram, e a Bíblia vai nos remeter que Jacó já não tinha a mesma saúde, Jacó já estava cansado de ficar correndo de um lado para outro, ele dormia, colocava a cabeça no travesseiro, com aquela sentença de morte, no dia que meu irmão me vê, ele vai me matar. E estava certo disso, Jacó estava sentenciado à morte, mas ele estava cansado, ele estava sobrecarregado, ele não era mais sozinho, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha gente à disposição dele, empregados, ele tinha uma comitiva de pessoas ali que dava guarnição a ele, a família cresceu, tudo cresceu, as bênçãos de Deus aumentaram, e ele para lá e para cá numa situação embaraçosa. E a Bíblia vai dizer, irmão, justamente aqui no capítulo 32, que ele desejava se encontrar com seu irmão. Ele desejava se encontrar com ele. Mas veja bem, irmãos, não era de qualquer jeito. Era uma situação como se fosse diplomática. Era uma situação muito difícil para Jacó. Era uma situação que ele sabia que ele não iria voltar dessa conversa. Estava selado.
selado para ele morrer. E a Bíblia vai dizer que ele atravessa o ribeiro, a faixa ali do Vale de Jaboque. Se você olhar pela extensão, você vai observar que tem aproximadamente 100 quilômetros de extensão desse ribeiro para o outro lado, aonde estava o seu irmão, aonde o seu irmão vivia. Ele tinha que passar. Ele já estava cansado de viver aqui. Ele tinha que dar um passo, ele tinha que voltar. E não podia voltar por causa do irmão. Não podia voltar se não fosse retratar com o seu irmão. Entenda, irmãos, que ali a Bíblia vai dizer, ele cansado, sobrecarregado, teria que fazer isso. Ele já estava sentenciado à morte. Eu quero que os irmãos entendam aqui, não é heresia do pastor. Eu quero dizer que quando Deus ele dá uma palavra, ele dá uma ordem, quando tem uma diretriz da parte de Deus, Deus ele não pode voltar atrás na palavra que ele deu. A palavra de Deus, a sensação que nós temos é que está acima do próprio Deus. A palavra dele não pode ser revogada. E agora? Se a palavra dele não pode ser revogada, tem que acontecer. Não tem para onde correr. Jacó já tinha essa noção, mas uma coisa acontece no meio do caminho e que faz toda a diferença. A Bíblia vai dizer que quando ele está ali no Vale de Jaboque, pronto a se encontrar com seu irmão, ele manda gente para conversar com ele. A Bíblia vai dizer que ele estava com gente à beça para poder estar ali, para ver se era o irmão que estava conversando com ele, ou que ia conversar, não. Ele mandou mensageiro, porque Jacó não era bobo. O irmão dele estava ali, Esaú estava ali até os dentes armado. Mas antes disso, de ele ter um encontro, Deus já estava tocando no coração dele. A Bíblia vai dizer que ele tem uma luta com Deus. Ele tem um encontro com Deus. A Bíblia vai dizer, ele vai chamar de uma questão teofânica. Teofania bíblica é como Jesus, que está escondido no Antigo Testamento, ele se mostra no Antigo Testamento de uma forma teofânica, misteriosa. Um anjo com um A maiúsculo é o próprio Jesus trabalhando no Antigo Testamento de uma forma camuflada. Quem é aquele que está na fornalha? Tem 3 pessoas, mas eu vejo o quarto e parece filho dos deuses. Não é, é o próprio Senhor Jesus que estava cuidando ali daqueles servos dele. Então Jesus ele transita no Antigo Testamento de uma forma teofânica, misteriosa. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que versículo 22, para você entender aqui o que eu estou dizendo. Levantou-se naquela mesma noite, ele sabia que tinha que estar com o irmão dele, tomou ali 2 mulheres, das suas mulheres e 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs ao Vale de Jaboque. Ele atravessou, ele sabia que não tinha mais volta, ele sabia que naquele momento ali, não tinha mais como ele voltar, e acontece o quê? Que ele vai, ele atravessa, tomou ali, passou pelo ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Na cabeça dele não tem mais volta. Ficando ele só, num certo lugar, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-se, pois, como te chamas?
Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Ou seja, aí, irmãos, Jacó estava programado para morrer. Jacó já estava sentenciado para morrer. Jacó já sabia que a vida dele ia ali, depois o irmão dele ia matar ele. Mas uma coisa aconteceu aí, irmãos. Se ali Jacó estava sentenciado, Jacó tinha que morrer verdadeiramente. Mas Jacó morreu ali e nasceu Israel. Fato é, irmãos, que quando ele sai daquela luta, ele já não é mais Jacó, ele já não é mais enganador, ele é Israel. Deus mudou o nome dele, Deus mudou a sentença dele, para que pudesse ser revogado a vida dele, e ele pudesse ressurgir como uma nova criatura. Daí então ele vai dizer no versículo 30 o que? Aquele lugar chamou de Peniel, pois assim disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O que nós temos que aprender com isso, irmãos? Jacó ia morrer, mas Deus vai e muda o nome. Fala para o seu irmão: se ele muda o nome, fala com autoridade, se ele muda o nome, ele muda a sentença. Você pode glorificar a Deus? Se ele muda o nome, ele também muda a sentença. Ele mudou o nome. Ele tinha que se encontrar com o irmão dele, mas não como Jacó, porque o irmão dele queria matar Jacó, mas não podia matar Israel. Ele não podia matar Israel. Então a coisa no mundo espiritual muda. A sentença estava para Jacó, mas quando Deus muda o nome dele, ele se transforma em Israel. Aquele homem já está no passado. A vida de Jacó já estava no passado. Agora ele é o Israel de Deus. Ele mudou o nome. Deus deu o nome para Jacó de Israel. Deus deu o nome de Saulo para Paulo. A Bíblia vai dizer que eu e você, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, essa é para você e para mim, Ele escreve o teu nome, o meu nome, no livro da vida. Esse aqui é meu, esse aqui eu mudei a sentença através do sangue do meu filho na cruz do Calvário. Fala para o seu irmão aí: o seu nome e o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluias! Está escrito no livro da vida, acabou. Mas fala para o seu irmão aí: será que é esse mesmo o seu nome que está lá? Você e eu, nós somos escritos, mas Apocalipse vai dizer que nós vamos receber um novo, a qual nem eu e nem você conhecemos. Só vai conhecer aquele que tiver lá no dia. Vinde bendito do meu Pai, tomai por herança o reino que já está preparado para vós antes da fundação do mundo. Então a gente entende que você e eu, nós vamos ter um outro nome. E a gente entende que por causa do nome, Deus, Ele muda a sentença. Aleluia, não sei o que aconteceu no seu passado, não tenho ideia disso, mas eu sei que quando você recebe o Senhor Jesus, Ele muda, Ele escreve o teu nome, um nome que nem você sabe, mas Ele sabe que é você que está ali. Aleluia, e Satanás não pode mais na sua vida, porque você foi comprado e entendeu isso através do sangue de Jesus. E uma vez, irmãos, que esse nome foi mudado de Jacó para Israel, eu quero que você, mais uma vez, olhe para o seu irmão e aperte a mão dele e fale olhando nos olhos dele uma coisa. Pessoas transformadas mudam ambientes. Pessoas transformadas
mudam ambientes. Você pode aplaudir o Senhor? Por quê? Porque é uma nova criatura. O vale de Jaboque chamou Peniel. Por quê? Porque ele foi transformado. A Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro estava com febre. E depois que ela foi curada, transformada, ela passou a servir. Pessoas transformadas, elas mudam o ambiente, seja na igreja, seja na sua casa, aonde você colocar a planta dos pés. Uma vez que você é transformado, o ambiente vai ser transformado também. Deus está mandando dizer para você nesta noite: comece a mudar o ambiente através da sua transformação, da sua genuína transformação. Onde você trabalha, eu sou uma serva de Deus. Não precisa você ali falar que é. Só a sua transformação já vai ali entender que aquele ambiente vai ser mudado. Demônios vão ter que sair daquele ambiente. Por quê? Porque a luz está dentro de você e algo vai acontecer, irmãos. Aleluias! Por quê? Porque foi transformado. A Bíblia vai dizer aqui que ele vai se encontrar com o seu irmão. E a Bíblia vai dizer aqui que no capítulo 33, versículo 4, vai dizer assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, agarrou no pescoço e o beijou e chorava. Daí levantando os olhos, viu as suas mulheres, os seus meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu Jacó: os meus filhos, com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, e ela e seus filhos, e prostraram, e chegaram também Lia e seus filhos, e prostraram. Por último chegou José e Raquel e se prostraram, a qual Esaú perguntou: qual é o teu propósito com todos esses bando que encontrei? E respondeu Jacó, que era Israel: para lograr a mercê na presença do Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda-te os teus bens. E aí Jacó, Israel, ele ali pediu para que aceitasse. Fato é, irmãos, que foi mudada uma sentença aqui. Fato é que Deus mudou a trajetória de Jacó. O irmão dele estava ali, e quando muda o nome dele, muda a sentença dele, muda a trajetória da vida dele também. O que Deus está querendo falar isso, irmãos? Isso houve uma reconciliação. Quantas pessoas dentro de família, pessoas que às vezes se encontram no berço evangélico, talvez não cristão, mas evangélico, e que às vezes tem dificuldade por coisas que aconteceu no passado, ressentimentos que aconteceu no passado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, ele transformou a sua vida para você transformar ambientes, inclusive ambientes familiares, questões que estavam em pendência, através do Espírito Santo, de uma mulher transformada, de um homem transformado. Deus, ele quer fazer a transformação na sua vida, na sua casa, em todas as pessoas que estiver junto com você. Porque é impossível. Aqui aconteceu uma coisa, irmãos, que estava jurado de morte, sentenciado. Deus, ele vai dizer assim: não, eu não posso mudar a minha palavra. Eu não tenho como revogar a minha palavra, porque a palavra tem muito poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de um homem também é poderosa. A tua palavra tem poder. Se você amaldiçoar o seu filho, você vai ver que ele vai ter problema. A mãe que amaldiçoa um filho tem problema. Por quê? Porque a mãe é o pai.
Por isso que tem que pedir a Deus misericórdia, tirar, Deus me perdoe, eu rejeito isso, as minhas palavras, para que meu filho prossiga, para que minha filha prossiga. Uma quebra de palavra. E eu falei aqui que o maligno, o diabo, ele se alimenta de palavras. Ele se alimenta daquilo que sai da boca do homem. Por isso que Jesus, nós falamos de manhã aqui, que a boca fala e que o coração está cheio. Está cheio de Deus, vai falar as coisas de Deus. Está cheio de angústia, de mágoa, de rancor, vai falar isso. Hebreus vai dizer justamente isso, que não fique em vós nenhuma raiz de amargura que perturba e contamine muitos. Uma pessoa amargurada, ela fala muito, a gente é assim, o humano é assim. Mas quando entra a transformação de Deus, aí, meu irmão, os seus lábios vão ser para você abençoar. Aleluia, para você estender as mãos. Aleluias. Há uma pessoa que você tinha alguma situação para resolver. Você em Deus vai resolver, por quê? Porque não importa quem está certo e quem está errado, o importante é você resolver para que o nome do seu Deus seja glorificado na sua vida. O mais importante é isso. A história vai dizer de relacionamento familiar. 20 anos ele estava fugindo disso. 20 anos que ele tinha que resolver isso. Mas chegou o veredito. Ele já estava pensando que ia morrer. Mas Deus, ele muda a história dele. E assim, ele também quer mudar a sua história. Ele quer mudar a trajetória. Ah, mas a minha família foi assim, pastor. Através de você as coisas vão mudar. Através do seu testemunho as coisas vão mudar. Ah, pastor, mas eu estou tanto tempo e nada mudou até agora. Mas depois dessa palavra, as coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus está falando no nosso coração aqui. Ah, tem que mudar sim, porque você está cansado de correr de um lado para outro. E muitas vezes você diz, não, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver essa situação urgente. Deus está dizendo hoje, é necessário você descer no vale e você ter a sua luta ali com você mesmo hoje e repreender isso para que Deus venha te dar a sentença favorável. Sentença favorável. Uma casa, o pai morreu, mas não conseguiu ver os filhos bem. Mas os filhos teve ali uma destreza, principalmente o que Deus fez na vida de Jacó. A pergunta é, se ele mudou a sentença dele, ele pode mudar tudo. Deus tem um jeito dele de fazer. Ele não pode mudar a palavra dele, mas ele pode fazer meios para que você venha a ser mudado. Deus, ele não muda a palavra, mas ele muda corações quando o coração está quebrantado diante dele. Existe uma palavra de Deus que, querendo ou não, aceitando ou não, Jesus Cristo, ele está próximo. Existe uma sentença na humanidade. Sentença essa que foi dada por Deus por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa do distanciamento de Deus. Ele envia o seu filho, morre, ressuscita, e fala que vai vir, e fala que está próximo, e a sentença está aí para a humanidade. Mas Deus, ele também diz que aquele que crê no seu filho Jesus, ainda que morra nessa vida, viverá. A sentença não é só para essa vida, irmãos, a sentença é eterna. Eu quero que você entenda que Jesus, ele não veio aqui para passear. Ele veio com um propósito. Assim conforme você veio com um propósito aqui nessa terra. Deus não fez você nascer à toa. Você, com seu talento, com a sua qualidade, você tem valor para Deus. E você tem muito mais valor do que você pensa que tem. Porque tem uma alma dentro de você. Talvez você chegou aqui triste, aperreado, chateado, conturbado, pensativo, pensando que vai resolver na semana. Mas eu quero que você entenda. Comece a pensar hoje em resolver a sua vida com Deus. Comece a entender que Deus tem um caminho aplainado para você. Comece a entender que você não veio aqui à toa, porque Deus
falou aqui através da palavra dele, está falando. Se ele mudou a vida de um homem que estava sentenciado, ficou 20 anos correndo do seu irmão, sabia que ia morrer. E Deus ali mudou a história dele, mudando o nome dele. Ele também quer mudar a sua história que você vive hoje e mudar muitas coisas na sua vida, se você permitir. E deixar ele fazer morada no seu coração.